Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mostrei uma partida aí imortal lá do Joel Benjamin, né? O Joel Benjamin contra o Eduardo Gufeld. Aí o mortal do Joel Benjamin, uma partida sensacional. E hoje eu vou mostrar a partida imortal do Eduardo Gufeld, né? Então vamos lá fazer justiça aí ao grande jogador Gufeld. E aqui ele tá encarando o Vladimir Bajirov. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Vladimir abre com o peão da dama, D4. Temos G6 aqui pelo Eduardo Gufeld, C4 e aqui bispo G7. Desenvolvendo o bispo em fianqueto, a partida seguiu com o cavalo C3, D6 e aqui E4, né? Então Vladimir Bajirov aproveitou para fazer uma boa ocupação aí no centro. E as pretas também estão lutando pelo centro, só que ao invés de com peões aqui, com peão e peça também. A partida seguiu com cavalo em F6, brigando pelo centro, F3, protegendo o peão central, roque e aqui bispo em E3. Então já trazendo mais uma proteção para o peão central, preparando muitas vezes para jogar dama em D2 e fazer uma bateria ali nessa diagonal de casas escuras. A partida seguiu com cavalo C6, cavalo de G em E2 e agora torre B8 aqui pelo Gufeld, já preparando aí alguma expansão na ala da dama. Temos dama D2 e aqui A6, bispo em H6, então aqui realmente o Bajirov foi para essa ideia da bateria, foi agora para o bispo em H6, tentando trocar esse bispo das negras, que é um bispo muito forte nessa diagonal. A partida seguiu com B5, o Gufeld segue com a sua ideia de expandir na ala da dama. Temos H4 e aqui então a partida já começa a ficar bem interessante, né? O Bajirov fazendo esse ataque na ala do rei. Vamos ver como é que o Gufeld vai lutar aí contra isso. E5 buscando uma ruptura aí no centro. Bispo por G7, rei por G7 e H5. Momento de perigo aqui, momento de perigo. A partida seguiu aqui com rei em H8. Então o Gufeld vai tentando proteger aí a sua posição, né, o rei, para não ficar muito exposto. É muito difícil realmente de achar algum lance aqui, né? Se jogar cavalo por H5, você está ajudando as brancas. Aqui as brancas vão ficar com uma boa posição, né? A dama está ameaçando entrar em H6 assim que esse cavalo sair daí e tudo mais. Dá para tentar seguir com G4. É claro que as pretas teriam algum recurso aqui, teria muita luta, mas fica muito difícil de defender a posição. Por isso o rei H8, simplesmente a partida seguiu com cavalo D5. Aqui o Bajirov vai levando suas peças para o ataque. B por C4 pelo Gufeld e agora H por G6. Temos F por G6, dama em H6 e essa posição é muito difícil de defender, né? Aqui as brancas estão ameaçando uma sequência de cavalo por F6, eliminando o defensor aqui de H7 e aí tanto faz dama ou torre por F6, dama por H7 e checkmate. Essa é a ameaça das brancas, essa é a ameaça do Bajirov. Como se defender disso? É muito difícil, né? Porque aqui um lance como torre F7 não funciona. Por que não funcionaria? Olha só, não foi lance jogado aqui pelo Gufeld, mas se ele tivesse jogado aqui torre em F7, parece lógico, parece defender tudo, né? Esse cavalo por F6, dama por F6 e H7 está seguro. Qual que é o problema dessa posição? Seria o lance dama por G6, atacando a torre agora, e o peão não pode capturar a dama porque está cravado. Aí as pretas teriam que jogar provavelmente dama G8, e aí parece que as pretas se defenderam, que tá tudo certo, só que não, as brancas teriam ainda uma continuação muito forte aqui, com dama por F6, cheque, bonito, né? E depois de torre por F6, cavalo por F6, atacando a dama e ameaçando torre por H7, né? E aí depois de tanto faz aqui, dama em F7, por exemplo, simplesmente torre por H7, o rei não tem para onde ir, né? Então aqui forçaria mais algumas trocas e a gente teria uma posição aqui melhor para as brancas, um final melhor aí para as brancas, tá? Então sensacional aqui, dama H6, o Gufeld tá num momento perigoso aqui da partida, ele não pode jogar torre F7, a gente acabou de ver, e ele segue então com cavalo em H5. E agora G4, olha o problema todo, né? Não dá para voltar o cavalo, nem para G7, nem para F6, por conta de cavalo por F6, ou se for para G7, simplesmente dama por H7 mate. Ou seja, o cavalo não pode sair daí. Por que o Gufeld fez cavalo H5 então? Não era melhor torre F7 e tentar jogar aquele final?
Pô, o Gufeld tá jogando aí pra ganhar, né? Então ele segue agora, será que dá pra ganhar de negras? Vamos ver. Ele segue aqui criando um contra-ataque com torre por B2. A partida segue com G por H5 e agora G5. Olha a saída do Gufeld. Ele sacrificou uma peça, vai tentar castigar agora o rei do Bajirov. Conseguiu manter aqui a coluna H fechada agora com esse lance G5. A dama está sem muita ação no momento, a casa de F6 está muito bem controlada, né? O peão está evitando a fuga da dama. Muito bem aqui, muito legal essa ideia do Gufeld. A partida segue com torre G1, claro, o Bajirov tem que colocar a dama em jogo, ele tá aí com uma peça a mais, ele tem que tentar trocar as peças e levar isso para um final vencedor. E agora, mais um lance fantástico aqui do Gufeld, G4, olha só, né, colocando aqui, impedindo a captura do peão pela torre. Se o peão quiser capturar, vai abrir a coluna F e vai permitir aqui vários tipos de contra-ataque para as negras no futuro, né? Além de tudo, tem uma ameaça aqui da dama também entrando em H4. A posição é perigosa aqui para o Bajirov. O Bajirov faz o lance grande roque, olha a confusão, né? Agora atacando aqui a torre do Gufeld. O Gufeld segue aqui com torre por A2, colocando a torre em segurança. E agora mais um lance fantástico aqui do Bajirov. Cavalo de E em F4, liberando o bispo, né? Partindo para cima aí, ameaçando já, sequência com cavalo G6. A partida seguiu com E por F4, aceitando aí o cavalo. Cavalo por F4, torre por F4 aqui pelo Gufeld, dama por F4 e a gente tem essa posição bem difícil, né? Aqui as negras têm apenas uma torre contra duas, no entanto são duas peças menores contra uma peça menor. Aqui a casa de F8 está muito bem protegida pelo Gufeld, a casa de F6 também, então as brancas não tem nenhum cheque por enquanto, mas as brancas estão ameaçando um ataque forte aqui com bispo C4, abrindo aqui a coluna F, por exemplo, jogar com a torre aqui na coluna F e as brancas vão ter uma posição vencedora. O Gufeld não pode permitir isso e ele tem que jogar de maneira extremamente criativa aqui. E ele começa primeiro aqui com C3, avançando aí o peão, tirando casas de fuga do rei. A partida segue com bispo C4, atacando a torre do Gufeld e também controlando a casa de G8 para o rei não escapar. Temos torre em A3 e agora F por G4. A situação está complicada para o Gufeld. Tá complicada porque o Bajirov acabou de abrir a coluna F, vai querer jogar com a torre na coluna F e se a dama entrar aqui em F8, as pretas vão ter problemas. A partida seguiu com cavalo B4, olha só que interessante aqui, enfim, é difícil achar um lance agora para as brancas, né? Aqui o Bajirov faz um lance, faz uma provocação aqui, faz um lance muito bom e faz aqui rei B1, olha que sensacional. Esse lance, convidando aqui esse garfo com C2, não foi o lance jogado pelo Gufeld. Por quê? O que o Bajirov quis com esse lance rei B1? Se por acaso C2 cheque, que não foi o lance jogado, rei B2 atacando a torre, peão capturando a torre, pode promover até para cavalo aí, se quiser, né, deixar mais interessante, cheque. Aqui torre por cavalo simplesmente, torre A5, colocando a torre em segurança, viria a torre F1. E aí depois de torre G5, por exemplo, dama em F8 cheque, dama por F8, torre por F8 cheque e atacando o bispo na sequência. A torre não pode voltar, por torre o bispo também está segurando essa casa. Então aqui teria que jogar rei G7 e depois de torre por C8 a gente teria aí um final bem equilibrado, com chances aí para os dois lados. Por isso, nessa posição, o Gufeld não quer partir para isso, ele quer vencer a partida. Lembra que eu comentei? Ele quer vencer aqui, ele não quer ir para essa linha então do C2. E ele tem que pensar uma maneira de atacar aqui o rei adversário. E não é fácil, porque a dama está com dificuldade de entrar aqui na coluna B para atacar. O cavalo está atrapalhando, o bispo está atrapalhando, né? A dama gostaria muito de vir aqui para B8, dar cheque aqui e tudo mais. Mas não dá, tem um cavalo, tem um bispo na frente. Então nessa posição o Gufeld vai para uma das sequências mais incríveis da história do xadrez, um dos ataques, um dos maiores ataques, e aqui vem a questão do tempo. Aqui o Gufeld faz de tudo para usar o tempo a seu favor. Se você quiser dar pause nesse lance e tentar encontrar aqui uma sequência que o Gufeld fez, vale a pena, é uma sequência realmente maravilhosa, e aqui o Gufeld vai para o único lance que pode permitir as negras lutarem por uma vitória,
que é o lance bispo E6. Olha que maravilhoso isso daqui. O que isso está fazendo? Está abrindo caminho para a dama, está atacando o bispo, mas está jogando o bispo numa casa completamente indefesa. Então aqui não há muita alternativa para o Bajirov, ele tem que aceitar esse bispo, ele segue com o bispo por E6. E agora, qual é o próximo lance do Gufeld? O Gufeld segue com cavalo D3, isso parece magia, né? Isso parece magia. Agora o cavalo está atacando a dama. Percebam como a dama não tem cheques, né? Então aqui as brancas não conseguem ganhar nenhum tempo. Quem está ganhando tempo são as negras. A dama agora está atacada. A partida seguiu aqui com dama em F7, né? Aí tentando escravizar a dama aqui na coluna B, ou até mesmo ameaçando vir para G8 logo e trocar algumas peças, né? Mas por que isso? Por que não jogou o cavalo aqui por torre pelo cavalo, né? Aqui se tivesse jogado torre por cavalo, viria dama em B8 cheque, e depois de rei C2, dama B2 cheque, rei D1, e aí simplesmente torre A1 com sequência de checkmate, né? Dama em C1 e torre por C1, checkmate. Portanto, não dá tempo de capturar esse cavalo. Cavalo D3, um lance sensacional. A partida seguiu com dama em F7 e agora dama B8 cheque, bispo B3. E aqui, claro, aqui não adianta tentar fugir com o rei. Depois eu mostro essa linha para vocês. Bispo B3 foi jogado aqui na intenção de tentar trocar algumas peças, mas o Gufeld não cai nessa, captura de torre, continua a perseguição ao rei. Torre por B3 foi jogado, rei C2 e agora cavalo B4. Olha que lance maravilhoso, entregando aqui essa torre, fantástico, né? Aqui não resta opção. Se rei C1 tá vindo torre B1 com sacrifício, eu também mostro essa linha daqui a pouco. A partida seguiu com rei por B3, agora cavalo D5 cheque, olha que sensacional, protegendo o peão aqui e preparando para a entrada da dama. A partida seguiu com rei C2, dama B2 cheque, rei D3, dama B5 cheque. Nessa posição o Bajirov abandonou a partida porque vai levar checkmate em poucos lances. Aí olha só, o cavalo protegendo o peão, segurando essa casa escura, a dama cortando todas essas casas claras, o peão cortando essa casa escura, só sobraria rei C2, né? E aqui depois de rei C2 poderia seguir com dama E2 cheque, e aí depois de rei B, ou torre aqui em D2, também vai com dama por D2, com sequência de checkmate, ou rei por B3, está vindo dama B2 cheque, rei aqui em C4, e parece que o rei está conseguindo dar voltas aí e fugir, mas depois de dama B5 a gente teria aí um belíssimo de um checkmate, né? Mais uma vez a cooperação aqui entre todas as peças, né? Fantástico realmente o peão dando apoio aqui para a dama, sensacional, né? A gente vê como é valiosa a cooperação entre as peças. Mais importante do que a quantidade de material é a cooperação entre as peças que você tem, né? Isso é filosófico também, é bonito, né? Então aqui realmente não dava mais. Vamos olhar algumas alternativas, né? A primeira delas que eu falei, aqui torre por B3 veio cavalo B4 cheque, né? Aqui a partida seguiu com rei por D3. Não adiantaria jogar rei C1 por conta de torre B1 cheque. Aqui não tem mais alternativa, o rei só restaria aqui capturar. E aí viria uma sequência parecida, né? Cavalo bem parecida com o que aconteceu na partida, né? Então poderia seguir dessa forma. Maravilha, tá bom? Agora outra possibilidade que eu comentei seria cobrir aqui com a torre, né? Também vai levar checkmate, não adianta aqui. Vai levar um checkmate parecido, é sempre essa linha, né? Sempre vai para essa posição aí no final, né? Fantástica essa partida imortal do Gufeld. Ele estava sofrendo um ataque terrível, achou aquela ideia de deixar o cavalo lá em H5, jogou com a torre lá em B2 e depois veio vindo com as peças. Agora bispo E6, cavalo D3, que sequência maravilhosa, mereceu uma belíssima de uma virada aí contra o Gufeld, ou contra o Bajirov, né? E o Bajirov estava bem, né, na partida. Vamos dar uma olhada aqui, ó, onde é que ele acabou perdendo a mão, né? Talvez aqui cavalo F4, talvez ele pudesse jogar com F4, mesmo assim é uma posição difícil, né? Cavalo F4, e aqui mesmo, ao invés de cavalo por F4, talvez bispo por C4 direto pudesse dar também mais chances aí para o Bajirov. Depois de cavalo por F4, torre por F4 foi muito bom, dama por F4 veio essa ideia de C3, né? Aí as pretas já estão muito bem. Agora, a magia toda veio com esse lance bispo E6, né? Não, primeiro cavalo B4,
e aí rei B1 e aí bispo E6, né? Que maravilha, seguido de cavalo D3, isso aqui foi simplesmente maravilhoso, né? E aí não dava mais mesmo. Então aqui o Bajirov realmente perdeu a mão ali naquela ideia do cavalo F4 e tal, depois cavalo por F4, levou ali o torre por F4, dama por F4, C3 e as pretas acabaram ficando muito bem nesse ataque aí maravilhoso. Essa partida histórica, um dos melhores ataques aí, uma das partidas mais simbólicas aí na questão do tempo, do ataque, né? De não dar tempo ao adversário, de buscar uma solução criativa. Mais uma vez essa posição aqui, ó. Aqui vem a criatividade do ser humano, né? De você pensar, puxa, eu preciso atacar, eu quero atacar, será que tem recurso, né? E simplesmente maravilhar, tem, a saída é essa, né? Como resolver esse problema jogando bispo E6, seguido de cavalo D3, né? Então vale a pena procurar por recursos nas nossas partidas, né? Muitas vezes tem recursos escondidos aí e vale a pena, como a gente viu nessa partida. E aí realmente não dava mais, né? Uma sequência maravilhosa aqui, com o sacrifício da torre, aí a entrada da dama. Então, uma sequência muito bonita, uma partida merece ser chamada de imortal aí do Gufeld. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!